Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que reina para todo sempre, esteja em seu coração. Amém? Vamos dar continuidade hoje ao nosso devocional. Eu passei uns dias afastado, gente, porque eu tive um probleminha num dente meu que estava com um processo de canal. Então, eu passei uns dias tomando amoxicilina e tudo mais, pois eu estava com muitas dores. Aí estava sem conseguir falar. Mas graças a Deus eu estou bem melhor, tá bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és um Deus maravilhoso que nos ajuda. Ó Deus, tu és um Deus que é nosso amigo, que é nosso Pai. Obrigado, Deus, pela paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos concede. Obrigada, meu Deus. Abençoa, Deus, cada pessoa, Deus, que está assistindo agora esse vídeo. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos dar continuidade a 1 Samuel, capítulo 18. Saul tem inveja de Davi. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que o Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamboris e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul afastou de sua presença e nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi se casa com a filha de Saul. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto para lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu? E quem é minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele deu a Adriel, um homem de Meolá.
Contudo, outra filha de Saul, Mical, amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: o rei gosta muito de você e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e torna-se genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre, de família humilde, terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que quero são os prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado, antes no prazo estipulado. Ele e os homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul lhe deu Mical por esposa de Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacaram, Davi era mais bem-sucedido contra eles e todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Amém? Essa palavra nos tem como ensino, né, que até essa amizade é muito questionada maliciosamente, essa amizade de Davi e Jonatas, que era o filho de Saul, né? Mas essa amizade que eles tinham era como a de Jesus com o apóstolo João, por exemplo. O mundo não entende sobre esse verdadeiro amor, né? Que é uma profunda fraternidade e comunhão de sentimentos que se passa a estabelecer entre um relacionamento leal, né? Quantas vezes nós temos uma amiga ou um amigo que está conosco em todos os momentos? Esse capítulo também fala dessa amizade tão linda, tão verdadeira, né? Que nasce de uma forma tão espontânea e permanece firme e inabalável durante os momentos de crise. Essa é a verdadeira amizade, não é? Nós temos poucos, né? Poucas pessoas para dizer que possamos chamar como amigo, mas sabemos que para que isso aconteça, precisamos permanecer firme com a nossa amizade, sabendo que precisamos nos aconselhar e pedir conselhos às pessoas que andam com Deus, que a verdadeira amizade é aquela que vem do Senhor. E essa amizade de Jonatas com Davi é uma coisa linda de se ver, né? Porque os momentos de crise, né, é que nós vemos quem realmente são nossos amigos, mas também nos momentos de nossas vitórias nós percebemos o quanto a pessoa se alegra em nos ver alegres, porque muitos se dizem amigos nas crises, mas quando nós somos abençoados, ficam com inveja. E isso não é uma verdadeira amizade. E que possamos ter essas amizades vindas do Senhor para nós. Amém? Então, o filho do rei Jonatas fez um pacto de amizade, né? O filho do rei, ele se iguala ao pastor de ovelhas. Nós vemos aqui que ele se iguala. Porque, na verdade, Jonatas, né, pela hierarquia, Jonatas, ele ficaria no lugar do rei. Quando o rei morresse, o rei Saul, ele ficaria no lugar, mas ele percebe
ele sente de Deus que quem deverá tomar o lugar do rei Saul seria Davi. Ele, desde quando conheceu ele sentiu isso, porque o Senhor mostrou a ele, né? Nós podemos ver o pacto de amizade lindo que eles fizeram quando Jonatas entregou suas armas como penhor de amizade. Ele entregou a capa como símbolo do reino, que simboliza a proteção. Ele entregou a armadura como segurança. Ele entregou a espada como eficiência. Entregou o seu arco como poder e o cinto como a amizade. Nós podemos perceber isso durante o estudo que eu fiz. E eu me alegrei muito com isso. Que cada objeto que foi entregue, cada utensílio que foi entregue a Davi, ele teve um significado importante, né? No versículo 1, esse forte vínculo de amizade, a palavra amor, ele se refere aqui como antigamente eram tratados os tratados comerciais e políticos, e também como pacto de amizade, como foi o caso de Davi e Jonatas. Que lá no versículo 25, aqui no versículo 25, que diz: E Saul respondeu: Digam a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava algo mal, né, para Davi. Porque nós vemos aqui no versículo 25 que isso é uma armadilha. Quantas vezes nós caímos em armadilha do inimigo, né? E essa armadilha, Deus transformou em vantagem. Que muitas vezes o inimigo prepara armadilhas para as nossas vidas, mas Deus é fiel para conosco. Deus é fiel ao ponto de transformar a maldição em bênção, como aconteceu aqui com Davi, né? Nós podemos observar que Saul ofereceu até sua filha sob condição de uma condição para que ele pudesse vencer a guerra, dando-lhe a filha dele. Mas na verdade, tanto no versículo 21 e 25 você pode observar, né, que custaria a vida de Davi. Isso aí custaria a vida de Davi, porque isso era uma armadilha, né? Porém, Deus, numa vantagem, aumentou ainda mais o prestígio de Davi. Vocês podem observar no versículo 27, 28 e 30, que esse episódio, ele ilustra o contraste entre o orgulho de Saul e a humildade de Davi. Nós percebemos o quão Davi era humilde, né? Infelizmente, o sucesso de Saul na verdade, de Davi, né? Infelizmente, o sucesso de Davi consolidou o ódio e o medo de Saul. Esse medo, ele estava o quê? Arraigado na sua consciência. Porque na consciência dele, ele tinha que o Senhor havia deixado ele e estava com Davi. Que nós podemos observar no versículo 12 e no versículo 19. Você pode anotar aí, depois você pode estudar. Que esse medo que ele tinha era isso. Era que ele sentia que o Espírito tinha saído dele, né? Para estar com Davi, o Espírito de Deus. E isso é triste, né? Ele é triste porque Saul tinha tudo para ser um rei abençoado, tudo para ser um rei sábio. Mas ele deixou o orgulho tomar conta dele, né? Muitas vezes passamos por isso, por essas situações que muitas vezes Deus quer nos usar, mas deixamos muitas vezes o orgulho, o medo, a insegurança habitar em nosso coração. E por vezes falhamos, por vezes não vencemos as nossas batalhas por conta disso. A humildade, ela é uma característica de Deus,
uma característica do nosso Senhor Jesus, que é isso que devemos espalhar para todos que chegarem até nós, porque assim seremos vitoriosos. E o que foi que eu pude aprender com esse capítulo 18 de 1 Samuel? É que Deus, gente, que Deus é quem determina o nosso deitar e o nosso levantar. Que devemos pedir apenas a vontade de Deus e não a nossa. Pois, com certeza, nós cremos que sempre o melhor Deus tem para nós, né? Vivemos de sabores, sim. Vivemos dificuldades, sim. Porque no mundo tereis aflições, a palavra de Deus diz, mas Deus diz que também tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? E nós, independente das dificuldades que estamos passando, precisamos pedir a orientação de Deus, porque há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. E Deus, Ele é fiel em sua palavra. Então, que possamos aprender com este capítulo, a sermos mais humildes, a sermos sábios e pedir a orientação de Deus em tudo que formos fazer, nas mínimas coisas que podemos colocar Deus na frente. Amém? E que o Senhor possa ter te abençoado, que, como eu sempre falo, seria sempre bom você ler o capítulo antes para que aqui seja apenas uma ajuda para o seu devocional. Amém? Que você possa ser muito abençoado, que Deus possa abençoar a sua família e que amanhã, em nome de Jesus, amanhã terá devocional e que no capítulo 19 você já possa ir estudando, possa ir grifando na sua Bíblia para que você possa ter esse devocional como algo a mais no seu dia a dia. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém.